Alô, boa tarde. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo, esperando mais um Bahia Dança Conexões. Hoje é o terceiro dia de conexões. Hoje a gente vai lá para o sul, finalmente pedir tanto e conseguir uma pessoa do sul. Então, vamos lá, ela já chegou, já vou chamar para a gente começar. Já vai começar. Estou muito feliz. Oi, Ju! Olá, tudo bom, Vitor? Tudo ótimo. Tô muito feliz, viu? Que você tenha aceitado, que tá Nossa, eu também. aqui. Quanto tempo, hein? Pois é, muito tempo. Já se passaram 14 anos, é isso? É, exatamente. Exatamente isso. Eu Nossa, tô muito feliz. muito bom. Essa conexão assim, né, tão extemporânea, tão importante, né? Muito legal. É mesmo. Então, gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Obrigado por ter aceito o convite. Breve estaremos juntos novamente em outros projetos, né? Com certeza, E né? É, e eu gosto, sempre quando eu chamo alguém que eu já conheço, oi, o El, Marcelo, um monte de gente legal tá aqui. Antes de começar, eu sempre falo que, como é alguém que eu já conheço, alguém que eu já troquei, eu sempre faço puxo da memória um pouco a primeira lembrança, né? Minha primeira lembrança sua foi no talvez primeiro ateliê, que eu assisti a sua coreografia em vídeo, não foi ao vivo, eu assisti em vídeo primeiro. Eu não me lembro o nome, mas eu lembro que tinha muita gente que eu conhecia no elenco. Eu acho que Janaína Cavalcante, que já esteve aqui comigo, dançou com você. Não A Janaína foi? foi. É. Então, e quando eu te vi de fato ao vivo, que não foi pelo vídeo, foi na audição do Quinto Ateliê, que eu fiz e passei e dancei com Márcia Duarte. E morrendo de vontade de dançar com você, confesso hoje, né? Hoje pode te falar. Ai, que ótimo. Não, é justamente, foi em 2002 que tu viu esse vídeo, né? Que é o espetáculo Três Motivos, que foi, na verdade, o primeiro ateliê de coreógrafos Primeiro. brasileiros. Foi a primeira edição, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar com a Helena Pedroso lá nesse projeto, e que é um projeto, foi um projeto incrível, né? Eu sempre elogio muito, porque eu acho que foi uma oportunidade para a gente conhecer pessoas, bailarinos, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, compositores, entendeu? Toda essa equipe que auxilia muito e que está presente na dança, de artistas, dramaturgos, né? Trabalhei com a Meran Vagem 2 vezes também. E foi assim, uma experiência riquíssima. A gente ficava 3 meses em Salvador, né? A gente já voltava para o Rio Grande do Sul baiana, toda cheia de coisa, né? De repuxo. É uma beleza, uma maravilha. Foi muito bom mesmo, esse primeiro ateliê. Depois eu É. voltei, né? Voltei para coreografar os solos. E, Sim, e em 2006 foi Paredes Cegas, né? parece Exatamente. que tinha meu amigo César, que começou a dançar comigo, César Nunes, que Maravilhoso. maravilhoso. Nós somos na mesma turma de balé. É, maravilhoso. A turma era incrível, sabe? Foi muito difícil porque tinham 300 candidatos, né? Para todos os coreógrafos. Eram 5 coreógrafos. Não, eram 4 no último ateliê. E tinha pessoas também, tinham bailarinos de outros, assim, daqui da América do Sul, né? E foi super bacana e muito difícil, porque artistas muito legais, assim, né? Foi incrível. Então, é uma experiência É, que a gente não vai esquecer nunca. E foi o último ateliê, né? foi, 2006. infelizmente. Infelizmente. Vou mandar um beijo pra Carol, maravilhosa do Jazz for Fun, que tá aqui comigo de novo. Breve vai Beijo, ser ela Carol. também, né? Tá elogiando aqui você. Também acho Jussara maravilhosa. Ai, Então, meu vamos. Deus, coisa querida. Adoro a geração de vocês. Vocês me nutrem, me alimentam. É. Ela disse que já teve a oportunidade de dançar uma criação sua nos anos 90. 90? Carol, Com quem? Qual deixa ela compositor? responder. Deixa ela responder aí que eu te passo quais foram as informações, porque Deixa eu Carol ver. Linda, né, criou, estruturou formatou, né, uma estrutura de aula para o jazz incrível, incrível. Eu acho ela É, babo, né? Carol é da onde? Carol é da onde? É daí do sul. É daqui do Sul. É, Legal. é. Ah, toda, realmente. Eu montei uma coreografia para o Transform. Foi muito legal trabalhar com essa gente. A Suzana Dávila, né?
É uma guerreira, nossa, ela é a mulher do jazz aqui, né, de Porto Alegre. É, a pitada dela é super legal, o corpo de baile, a companhia, muito bacana mesmo. Eles fazem um trabalho super atualizado, admirável mesmo. Que legal, que Bom, bom. A Carol, gente começamos bem, então, porque o intuito do Conexões é justamente essa memória da dança, já que a gente tem essa, como diz a Helena Katz, né, essa hemorragia de lives, a gente faça dessa live alguma coisa interessante, né, que a gente possa gravar e que a gente possa pesquisar, que a gente possa revisitar depois, enfim, né? Então é isso. hemorragia. É hemorragia, ela falou. Me acabei eu fiz 2 aulas com ela, incrível, inclusive, né? Helena E ela Katz, é aham, Helena Kites. Eu acho incrível a pesquisa dela. Me trouxe muitas provocações boas. muito. Então, vou começar tradicionalmente perguntando como foi que você começou na dança. Olha só, eu comecei muito cedo, né? Então, eu comecei numa cidade interior aqui do Rio Grande do Sul que se chama Cruz Alta. Eu tinha 6 anos. E eu morava. Essa cidade é uma cidade pequena, sei lá, devia ter 30 mil habitantes na época, né? Que já faz muito tempo, né? Porque eu tenho 62 anos agora, vou fazer essa semana. E, e lá apareceu um professor de balé, né, que se chama Vera Bubles, que hoje está aqui em Porto Alegre, né, e tem muitas escolas aqui, enfim, uma pessoa muito consagrada da dança clássica, né, aqui no Sul. E aí eu fui aluna número 1 dela, assim, né, a primeira aluna que bateu na porta dela, e eu comecei a fazer balé lá, e depois, então, eu fui morar em Caxias do Sul, e fiz lá também, e depois eu vim a Porto Alegre e acabei me fixando, depois de adulta, já mãe das minhas 2 filhas, acabei me fixando em Porto Alegre. Mas eu comecei em Cruz Alta, originalmente. Voltei para lá quando eu tive minha primeira filha, né? Lá eu fiz o Centro de Dança de Sara Miranda, que era uma escola que já tinha, assim, foi lá que eu comecei a companhia, que eu fundei a companhia também, em 1989, então a gente está fazendo 31 anos de companhia. E, bem, esse foi meu início, né? Início, assim, quer dizer, que é onde eu germinei esse meu interesse pela dança, até hoje, né? É minha profissão. É. E e dentro dessa sua formação inicial, quem é que você destaca assim como vamos fazer assim um top 3 mestres assim que te influenciaram na Ah, sua formação? top 3 mestres. Eu acho que um grande influenciador da minha formação foi o mestre Walter Arias, que é um uruguaio, que ele ficou sediado em Porto Alegre muito tempo, então foi com ele que eu dancei os repertórios, porque eu comecei com a base da dança clássica. Jair Moraes, né? Foi também assim, uma referência para mim, né? E, nossa, eu tenho tantas referências, sabe? Eu tenho tantas referências, até Roseli Rodrigues foi uma referência para mim. Eu acabei montando um espetáculo contemporâneo para a companhia dela também. Olha, Vitor, eu tenho muitas referências, assim, mas eu acho que a solidez do meu trabalho, esse compromisso que eu tenho com o profissionalismo, foi herdado, assim, principalmente do Walter Arias, né? Essa seriedade e essa ideia de ter a dança, né, como trabalho, como profissão. Então, essa seriedade eu acho que eu herdei dele, assim, uma boa lembrança. Que legal. É, ainda como intérprete, porque você começou cedo, eu acho que ainda está em cena, você ainda atua, ainda aparece em cena, faz alguma coisa? Não, agora eu não apareço mais em cena, né? Mas de qualquer forma eu apareço, né? Porque tudo que está composto ali é um reflexo, é um espelhamento da minha vida, das minhas emoções, meus sentimentos também, né? É. É porque eu participo dessa criação junto com os bailarinos, então eu estou presente ali sim. E eu acho que é fácil de notar isso, sabe? Na linguagem, na estética e na poética que eu trabalho. Então, mas em cena eu não entro mais, não. Talvez ainda, né? Não sei. É. Pois é. Quando você era, assim, como intérprete,
Qual foi a obra que você mais te marcou, assim, vamos dizer? Tem gente que pede para ser duas, então se você quiser citar duas, fica à vontade. Eu posso dizer que uma delas foi eu ter interpretado Don Quixote, né? Porque eu sempre quis fazer, né, a Kitri, e meus professores, principalmente Walter Ares, ele me dava essa missão de eu dominar uma princesa, que era o Corsário, de ser leve, de ser controlada, para então depois, sabe, abrir o leque e abrir a alma para o diabo, como se diz, né? Então, tem dia que ele me concedeu esse lugar de eu fazer a Quitéria, foi marcante para mim, assim, porque na época a nossa formação de bailarinas clássicas, a gente se fixava muito nos balés de repertório, né? Daqueles que, enfim, que a gente podia fazer tanto o solo como o duo, como principalmente a coda, que era difícil, né? Então era quase que uma ação diária de treinamento. Ai, Depois, eu acho que o que me marcou, assim, foi uma atuação que eu tive com o Volney Macena, né, que é um bailarino de São Paulo. Hoje eu acho que ele está atuando na moda. E as semanas de dança que tinha no Centro Cultural da Vergueiro de São Paulo, que eu fiz um dueto com ele chamado Pesadelo, né? Que foi uma época difícil da minha vida, que foi uma época bem assim na minha separação, em que eu estava mudando também de Cruz Alta para Porto Alegre, e foi assim, super marcante, porque eu tinha 42 anos, então eu acho que foi a última vez que eu estava em cena, fazem 20 anos, com um bailarino, assim, com uma trajetória super vigorosa, né? Num centro cultural que atraía bastante público e que era, assim, respeitadíssimo, né? As obras que aconteciam no Centro Cultural da Vergueiro. E eu, assim, para mim foi super marcante mesmo. Esse que legal. Eu adoro ver vocês falando sobre essa vontade, né? Essa afetação, vamos dizer assim, no sentido positivo, né? Que a gente como intérprete tem, né? E que marca. É incrível Sim, isso. sim, é que são lembranças que elas estão coladas na carne, né? Não tem como negar isso, porque a gente leva isso com a gente constrói a visão de mundo, né? Com essas lembranças. Então, não tem como separar. São memórias vigorosas. E como espectadora, você tem alguma memória assim de um espetáculo que você arrebatador assim, uma coisa que Cara, eu tenho um assim que I don't care about this, né? Do Deviate, que eu tive o prazer de assistir presencialmente e conversar com a produção, né? Discutir. Eu acho muito bom. Foi maravilhoso, foi incrível. Assim, ó, outra passagem na minha vida que foi assim, ó, tipo, sabe, como é que eu digo? A picada de Uberlândia, eu chamo isso, eu já escrevi sobre isso. Foi quando tinha o Festival do Triângulo de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu levava meu grupo sempre para todos os festivais, né? Então a gente levou. E esse festival era um festival que era montado no meio da praça, né? Então nessa praça tinha um palco e várias cadeiras dispostas viradas para o palco. Lá atrás, onde ninguém olhava, tinha um Triângulo Mineiro, né? Um monumento que é fraternidade, igualdade, né? Justiça. E eu me lembro de eu estar assistindo no palco o Pássaro Azul e eu ser atraída, meu olhar para trás, e nesse meio desse triângulo tinha um moribundo da rua dançando ao som do Pássaro Azul. E eu simplesmente virei a minha cadeira, né? Eu era daquele público, a única pessoa que estava com a cadeira virada, era um cenário, na verdade, aquela disposição da plateia. Porque todas as pessoas começaram a me olhar para onde eu estava olhando, né? Era magnífico, aquele homem dançando era magnífico.
aquilo mudou a minha vida, sabe? Foi uma coisa assim tão preciosa que eu escrevi sobre isso e eu chamo de A Picada de Uberlândia, o moribundo dos meus sonhos. Então, isso aí mudou a minha vida. Na verdade, foi nesse momento que eu comecei a olhar, isso acho que foi em 93, viu? Foi em 93 o Festival de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Eu comecei a olhar para coisas que eu nunca tinha olhado, né? Então, isso me fascinou muito. Me fascinou, assim, olha, demais. E eu tenho vários momentos, né, que eu poderia citar aqui, que me deslocaram, né, como com a Sasha Waltz, que eu tive com a companhia deles lá, porque uma bailarina que era da Móvel dançava lá, então ela abriu esses caminhos para mim, eu pude conversar com os bailarinos, assistir os ensaios, assistir os espetáculos, enfim. E isso foi muito bom, assim, né? Então, conviver com esse meio, que é uma coisa em que a gente, no Brasil, pensa, pô, isso não existe para nós, isso é uma utopia, né? A gente viver nessa utopia, de frente a ela, ou melhor, no centro dela, como meio de produção de sentidos, faz com que a gente veja e entenda que existem outras utopias que não aquelas que a gente entende como nunca alcançáveis, sabe? Então, isso é bem importante. É muito legal É. essa troca. Esse E texto também tem... outra experiência que foi assim, que foi a última que eu tive, que foi o Batcheva, né? Também eu tive essa oportunidade de assistir os ensaios, de estar com eles, de conversar, e foi bem interessante também entender esse estudo do gesto do Gaga, sabe? Foi muito legal isso. A filosofia, né, de movimento. O João Pereni tá aqui, mandou um beijo, João. Já esteve aqui comigo e mandou um beijo para você. Coisa E, boa. então, esse texto seu tá online? A gente consegue encontrar? O texto, sim. Eu vou te passar. Eu não tenho ele agora aqui, mas eu vou te passar. É Picada de Uberlândia. Foi uma produção do Itaú Cultural. Mas eu passo para vocês aí. Tu Por pode passar favor. para os pares aí, tá? É Tá muito certo. legal. Por favor. Então, agora a gente vai passar você como coreógrafa, né? Eu queria Ah, saber você lembra qual foi a primeira obra que você assinou? o primeiro movimento que eu assinei, Não, a lembro, tá? primeira obra, o primeiro espetáculo, Tá, coreografia. tu não tem noção. Era um jazz, né? Porque eu sei clássico, daí eu fui para os Estados Unidos, passei alguns meses lá, me aperfeiçoei no jazz, da Al Gilbert School, em Los Angeles. E aí eu voltei, eu já tinha essa coisa do jazz toda, né? A minha geração era muito jazzística, né? E a gente foi muito contagiado pela Carlota Portela, que eu também tive o prazer de fazer coreografia para a companhia dela. E, e eu coreografei para o Balé Fênix de Porto Alegre, que eu trabalhei há muito tempo, que se chamava Blues Combination. Blues Combination. A mulherada, cabelaço, né? Cabelaço, pernaço, era tudo aço, entendeu? Não tinha nada pequeno, era tudo grande. E tinha Rossana Scorza, tinha a Nete Lubisco, sabe? Essa gente toda. E a gente dançou muito Blues Combination. E a gente foi para Joinville e tirou o primeiro lugar. Foi um arraso, assim. Porque na época a gente ia para as Joinville da vida, assim, né? Porque era uma iniciação nesse mundo, né? Fora a fantasia local, né? Que a gente só fazia espetáculo para familiares. Nos festivais a gente tinha a oportunidade de ter um público assim caloroso, enorme, né? Às vezes lá em Joinville tinha 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantas pessoas. Todo mundo Não. gritava, fazia onda, sabe? E esse dia foi fantástico, assim. Então, o primeiro trabalho que eu fiz, assim, aqui em Porto Alegre foi Blues Combination. Mas antes disso, eu montei um trabalho que eu acho muito interessante, que se chamava Aos 15 Dias de Quase Todos os Marços. Aos 15 dias de quase todos os marços, montei para a companhia para móvel de Cruz Alta, que era anterior, que também teve primeiro lugar em Joinville, que era uma obra assim, mais contemporânea, né? Contemporânea, e ela tinha assim, uma subcrítica, né? Um subtexto dela era muito crítico, porque na época as eleições se davam em 15 de março e não em outubro, né? Ah,
Então tinha esse contexto aí, assim, crítico, um pouco ácido, assim, né? Eu me lembro bem disso também. O Jorge Silva, coreógrafo daqui também. Tem um monte de gente legal. Tem a Zazu, meu amigo que mora no México, tá aqui. Tem só gente legal hoje. Tô gostando. Olha, gente legal, ó, um beijo para você, gente legal. Olha ali. Tá. Ju, Então, amor, Ítalo Azul. tá vendo? Muita gente legal. Como é que foi esse início da Movery? Você fundou ela em uma cidade, aí depois que você fundou da cidade, você muda para outra cidade, você reestrutura a companhia? Como foi? Como foi que ela surgiu primeiro? Foi assim, ó, vou ser rápida, tá? Mas tá. A companhia, o movimento da companhia começou em 87, na cidade de Cruz Alta, tá? Era um movimento político mesmo. A gente fez um movimento político, assim, a gente queria dinheiro do prefeito, a gente queria viajar, a gente queria isso, a gente conseguiu patrocinadores para fazer os nossos espetáculos. Levamos a Ana Botafogo para lá, porque daí não tinha palco, daí eu mandei tirar uma parede da Casa de Cultura, daí o secretário de Cultura queria me processar, eu digo, primeiro ela dança, depois tu me processa, porque o titio dela não passava, entendeu? Na parede. E ali foi em 89 que eu fundei, olha só, em 89 eu fundei a pessoa jurídica, e isso é muito simbólico, porque eu já tinha a dança como uma empresa. Né? Eu já pensava, eu quero ser profissional da dança e eu não quero sobreviver. Eu quero comprar minhas coisinhas com a dança, entendeu? Eu quero criar meus filhos com isso, enfim. E aí foi interessante porque teve todo esse percurso, né? Que foi de 89 a 96. Eu coreografava lá, a companhia era lá, se chamava Movery Junior Ballet. A gente viajava bastante para Joinville, a gente trouxe um monte de troféu, foi super legal, assim, as pessoas adoravam. E ao mesmo tempo tinham bailarinas aqui de Porto Alegre que iam para mim coreografar lá e elas faziam o encerramento do espetáculo. Bailarinas maravilhosas como a Luciane Cócaro, né, que está no Rio agora. Tem a Luciana Dariano, maravilhosa, que é uma bailarina incrível, que ficou na França um tempão. Então, assim, a gente tinha bailarinos que faziam esse discurso de ir e vir. E eu também vinha para Porto Alegre, que coreografava no Mudança, no grupo Mudança, no Fênix. Aí eu fiquei assim, Porto Alegre, Cruz Alta, Porto Alegre, Cruz Alta. Aí, em 96, eu decidi, então, sediar minha residência em Porto Alegre. Quando eu vim, eu já estava separada há 2 anos, vim com as minhas 2 filhas pequenas. E então aqui eu fundei o Engenho da Dança. Né? O Engenho da Dança era um espaço muito louco, assim, na época, porque ele abriu uma lacuna para dar dança contemporânea para crianças. Nós tínhamos uma sala de massoterapia, nós tínhamos uma sala de gestão de projetos, olha, 97, gestão de projetos. Tinha uma sala de figurino, de confecção de figurino. Tinha a sala de aula. Era uma loucura. Então, assim, lá dentro tinha músicos, tinha diretores de teatro. Já era um terreno híbrido, sabe? Só que eu não sabia, mas já era. E depois, então, teve a fase dos anos, assim, no início dos anos 2000, dos anos 90, 2000, em que uma frota da companhia foi para o exterior e outra frota foi para companhias do Brasil. Foi para Roseli Rodrigues, foi para o Corpo, foi para o Quasar, né? Foram dançar nesses lugares. E outros foram para... A Rita Bilibil foi para Pina Bausch, né? O Alexson também foi, depois a Rita foi para Sacha Waltz, então teve a Luciana Dariano, que também, o Alexander das Neves, que foi para Paris, e aí vários foram. Então eu tive essa enxurrada e aí ingressaram pessoas novas. Então sempre teve essa característica, sabe, de trocar pele. Trocar pele, trocar pele. Mas é muito importante porque eu sempre incentivei os meus bailarinos a irem, a buscar seus sonhos, entendeu? Meus, que eu digo assim, que começaram, né? Que tiveram sua iniciação comigo, que a gente formou uma família, enfim, que eles fossem à luta, né? Então é muito legal porque até hoje, né, a gente
A gente conversa muito lá onde eles estão, a gente conversa muito. E quando eles vêm para cá, eu sou assim, tipo, a segunda, às vezes até a primeira mãe, sabe? A primeira pessoa eles virem ver e é muito legal isso. É uma família. Que legal. Queria mandar um beijo para Constanze, que entrou aqui do balé do TCA. E Jorge Silva está dizendo que te conhece. Constança! Constanze, Oh! Jorge Silva está dizendo que te conheceu em Porto Alegre. Ele é coreógrafo daqui. Que Quem ele é? levou Jorge Silva. Ele levou uma Sei, coreografia de um trio com escada, que ele falou, a coreografia que ele levou a Porto sei, Alegre. sei. Eu Tô acho vendo que que sua foi memória é no boa, Porto Alegre amiga. Sena, né? Acho que foi no Porto Alegre Sena, é isso, Jorge? Bom, É, responde aí. Uhum. deixa ele responder que a gente Muito, tô amando essa história, assim, muito legal. Você teve são 31 anos, né, de companhia, muito tempo de companhia, né? Sim. E tem esse trânsito que acontece, e minha companhia tem 10 e já acontece muito isso, né? Esse trânsito, essa coisa toda. Como é que você vê o mercado hoje, agora, assim, vamos tentar isolar esse momento. Ele disse que foi um festival dirigido pela Eva. Como repete que o teu som estava um pouco difícil, estava um pouco complicado agora. Ele disse que foi um festival dirigido pela Eva. O Cone Esse, Sul. o que ele foi Oi, Ah, é o Aninha. Cone Sul. É o Cone Sul, então. É o Cone Sul. É. Então, e como é que você, tirando esse momento de isolamento social, de pandemia, como é que você vê assim o mercado de trabalho de dança hoje? Louco, né? Como é que eu vou conseguir ver o mercado de trabalho, né? Se todo o cenário é pandêmico, né? Não, Mas, assim, eu pergunto mais no momento antes, né? Vamos dizer, porque o futuro a gente no realmente não momento sabe como é que antes, vai ser. não. Eu acho que desde a desarticulação da FUNAT, do Ministério da Cultura, entendeu? A gente perdeu o rumo. Sinceramente, os editais eles ficaram precificados, né? Tanto da parte do Sistema S, né? Como os editais públicos dos bancos, etc., né? Eu acho que eles ficaram muito precificados. Eu acho também que houve pouca oferta, né? Porque, por exemplo, o FAC, né? Eu não sei como é que funciona aí na Bahia, mas acho que a Bahia ela tem fundo, né? Só para dança, não tem? Tem, tem. Pois é, aqui a gente não tem. Aqui desarticulou muito, assim, tipo, até o setor da dança, que antes tinha uma representatividade dentro do estado e dentro do município, desarticulado totalmente. O que a gente tem hoje, que surgiu antes da pandemia, de novo foi o Colegiado de Dança aqui do Rio Grande do Sul, que ele é um movimento forte, né? Ele é dirigido pelo coreógrafo Diego Mack, que também trabalha conosco. É, e ele está se articulando muito bem, entendeu? Mas em termos de edital, tá muito ruim. Eu acho que parou, sabe? Acho que a cultura parou, foi uma desarticulação total, a gente ficou assim sem pai, sem mãe. E agora a Secretaria de Cultura de dentro do Ministério da Cidadania também foi desestruturada, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Nós aqui, por exemplo, estamos com editais, que eu acho que vocês devem ter também editais de emergência, né? Por Isso. causa da pandemia. Mas, antes Não, disso, não, não, aqui não relacionado à cultura diretamente. A gente está com essa lei emergencial, a lei foi aprovada, a gente está esperando, né, esse retorno. Mas aqui a gente abriu algumas coisas que já estavam programadas, mas já estruturada para a pandemia, né, já estruturado para esse momento pandêmico, mas reestruturou, né. O que tinha foi raspado e estruturado nesse sentido. Mas a gente sabe que é, não abarca todo mundo, né? tipo assim, é edital da noite pro dia, né? Faça o que quiser, e era isso. Tá um pouco assim. E antes estava assim, né? Eu acho que desde a da entrada né? Eu não sou partidária, né? Mas eu acho que a entrada do novo presidente desmantelou muito o sistema, né? A Funarte era
era uma força para as artes, assim, achava super bacana. Embora os editais da Funarte, nas últimas etapas, eles começaram a ficar engessados, né? Porque, afinal de contas, ou tu fazia montagem, ou tu fazia circulação no Brasil, mas tu tinha oportunidade de internacionalizar. Né? Então, eu achava isso um problema também. E a internacionalização da dança, ela começou por iniciativa mais privada do que pública, né? Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu em todo o Brasil. Também, né? Também privada. E eu acho que foi um momento difícil. A gente também viu, teve outro sintoma, né? Com a crise econômica, né? Com a crise econômica, que a gente viu os teatros esvaziando, né? Mesmo sendo espetáculos de ícones que vinham para cá, no caso, também não tinham teatros lotados, como, né, outrora, ou fazer 2 sessões por dia. Isso aí foi um formato que meio que acabou, assim, né? Nessa última gestão política. A Era Helena isso. Katz fala sobre esse fenômeno de que já há muito tempo ela observa que os teatros estão ficando cada vez mais vazios para a dança, né? Você consegue entender assim por que que isso acontece? Qual a sua opinião assim desse Olha, fenômeno? eu acho, eu não sei, talvez eu diga uma coisa horrível, sabe? Mas eu acho que eu preciso dizer. Eu acho que a dança, ela tem que se repensar, sabe? Acho também que a dança, ela não está exercendo a atração, entendeu? Ele não está atraindo o público. Porque eu acho que, apesar, entendeu, da gente ter florescido para o mundo, a gente ainda está com os conceitos antigos enraizados, entende? Ou seja, nossos corpos, as nossas ideias, as nossas criações, as nossas criaturas ainda estão enquadradas em espelhos. Né? Então, eu acho assim, como o teatro avançou, né? E o teatro avançou bastante nesse sentido, porque eles quebraram esse ritual, né? E para nós é mais difícil, porque como a gente não pouco usa menos, entendeu? A linguagem oral, e a gente expressa as nossas emoções todas e nossos sentimentos através dessa carne, né? Também a gente carrega não só os nossos sentimentos, como a gente carrega um orgulho também, né? Então eu acho que isso, enfim, resumindo, eu acho que tem muito da dança ficou chato, sabe? É essa palavra. Eu É. acho eu acho que falta esse glamour, sabe? Falta esse calor, falta tudo. Para mim, eu acho que tudo que tu fizer, sabe, de verdade, é muito legal. É muito legal. E tem uma gurizada super bacana fazendo trabalhos lindos, vocês aí, entendeu? Eu fico acompanhando alguns trabalhos que eu tenho da admiração, assim, pá, eu vejo assim, jovens coreógrafos super talentosos e às vezes muito carregando essa mala, sabe, de uma cultura herdada de uma escola clássica cheia de espelho, com o pai patrocinando, que vai ver espetáculos, que a gente um pouco que não saiu ainda, entendeu? Embora a gente esteja nesse momento da contemporaneidade, da pós-modernidade, assim, tudo acontecendo, a gente ainda está muito nesse lugar, eu acho. Eu acho, Helena trouxe uma discussão, né, uma provocação que eu quero. Constanze e Jorge estão concordando com você, falou que a colocação foi muito boa, e eu trago essa provocação para cá também, para nossa conversa, já que a gente foi para esse lugar. Vou esquecer um pouco o roteiro, para a gente pensar assim. Eu queria muito, eu não tenho a resposta também, não tenho, acho que ninguém tem, mas o que é que a gente pode pensar? Porque assim, a gente não sabe quando a gente vai voltar. A gente não sabe como é que vai fazer. Segundo o Matias, a gente está quase querendo fazer um movimento quando a gente puder, pelo menos aglomerar uns 10. A gente vai dançando na rua e quem tiver no prédio, nas casas, vai jogando as contribuições. A gente é super top também. Mas o que você acha como é que vai ser essa volta assim? Você você tá otimista nessa visão de volta da nossa volta ou você acha que vai continuar a mesma coisa?
Olha, eu acho assim, ó, eu tô aproveitando, eu já passei por várias fases, né, dessa época dos 3 meses. Eu tô na fase agora de tirar o máximo de proveito do que eu consigo ver silenciosamente, né, e refletir sobre isso. Agora eu tô na fase da calmaria, né, porque eu mais ou menos entendi que ser rápido é ser lento, é pensar, né? Então eu acho assim, ó, tem algumas perguntas que eu coloco, né? Eu não vejo o que vai acontecer depois, mas tem umas questões que eu coloco. Por exemplo, a criação, né? Ou essa luz criadora, ela é incompatível, pelo menos até então, ela é incompatível com a pressa, né? Ela é incompatível com a rapidez, com o instantâneo. Então, assim, eu acho que esses editais instantâneos, eles vão trazer muita contradição, né? Porque as pessoas, elas não vão estar criando pelo ato de criar, né? Não é uma obra pulsante. Pode até ser, mas eu acho que a maioria não vai ser. Ela vai ser criada na emergência da situação e ela vai vir com uma cara nova, entendeu? Revestida de coisa que não é a arte viva. Então, me parece isso. Outra coisa que eu acho, por exemplo, a gente está fazendo essa live, né? E a gente está com essa hemorragia de lives, né? Então, assim, selecionar aquilo que a gente precisa, né? Eu acho que a gente está nesse ponto de não querer tudo, porque não dá para ter tudo. É muito ruim ter tudo, a gente vai pirar. Por quê? Porque esse isolamento e essa pandemia, a pandemia não é uma coisa só desse bicho, entendeu? É do bicho homem também, né? Porque uh, a gente está vivendo uma pandemia psicológica, assim, das nossas coisas, das nossas questões, entendeu? Que são virais também, né? Porque a gente contagia as pessoas também, né? E eu acho assim que a cidade, cara, a cidade vai estar igual. O problema é que a gente vai estar diferente, entendeu? A questão é essa. E eu nem sei se é um problema. Pode ser muito bom. Agora, uma coisa é certa. Eu acho que esse quadradinho aqui não vai definir essa arte viva. A gente vai ter que encontrar um outro espaço, sim. Né? Vai ter que encontrar outro espaço, sim. Não sei. Quem sabe a gente vai voltar a revelar a era medieval, entendeu? Zazu falou que Porque o que a gente está vivendo agora é uma versão renascimento de corte. Ou seja, só assiste circo e cinema quem tem carro, não é? E só se fala e assiste espetáculo quem tem internet. Que mundo é esse? Não. Né? né, Então, alguma coisa está errada. A gente vai se reinventar. E a arte ela tem essa característica, não, essa vocação, né? Ela só é arte porque ela se reinventa, senão não seria. com certeza. Zazu tá falando que vai mandar depois umas fotos de como tá lá no México, porque já alguns balés já retornaram as atividades. E aí É ele mesmo. vai mandar as fotos e eu vou postar no meu Instagram, Zá, que aí eu já deixo para quem quiser ver, né? Lá já Ah, está começando a configurar a treinar, vamos dizer assim, essa volta. Porque vai ter que ser tá treinado, no vai ter que ser treinamento, experimentado. né? No É, treinamento de volta, né? exatamente. O que vai Exatamente. ser diferente, vai. É. Né? Eu concordo, eu estou aqui em êxtase, porque é exatamente isso. Eu penso, eu acho que eu penso, eu acordo e durmo pensando nisso. O que é que a gente pode fazer para tentar fazer a arte pulsar, não fazer arte por obrigação, né? Tá, né? E ela tem que ser viva também, né? Ela não pode se transformar só nisso. Isso é muito pouco para ser arte, me parece. Não sei. Agora sim, nesse momento de isolamento, tirando assim essa parte de números e estatísticas e previsões incertas e tudo isso mais, me, assim, foi de uma certa, eu fico com medo de falar isso, mas de uma certa forma foi bom para mim como pessoa, porque eu vi muita coisa que eu não conhecia. Eu assisti filme, eu assisti espetáculo, eu mergulhei, sabe, na minha pesquisa, que eu nem sei o que é, né? Sabe? Eu nem sei o que é. Eu só fui pesquisando. Tudo que me indicam, o João me indicou uma coisa que eu tô
há 3 dias só assistindo isso, João Perini. Meu, Então, tipo, sabe como é? Eu tô fazendo isso. Então, eu tô tentando pensar objetivamente de que eu vou ser diferente, consciente e inconsciente, porque o inconsciente a gente já sabe, né? tem, isso aí a Né? gente já sabe, já Já domina, sabe. né? Exatamente. Então eu tô tentando fazer isso. Então, essa foi a minha parte boa do isolamento, sabe? De E a poder. ruim? Olha, o início pra mim foi muito ruim, porque tipo assim, parou, eu não sei como foi aí, mas aqui em Salvador foi assim, anunciou 3 dias antes vai parar tudo, sabe? Sim, Então, ou também eu foi fico, assim. né, 3 dias antes vai parar tudo. Vai. E aí parou. E eu tinha uma rotina muito louca de dar aula em vários bairros e correr, sabe? Uhum. E aí depois eu aí fiquei naquele limbo de tipo, no início eu tava super, não, daqui a pouco volta, aí comecei as aulas online, eu fui um dos primeiros a dizer, não, vamos. Aí daqui a pouco não tem previsão, aí adiou, adiou, e adiou, e adiou, e aí eu comecei a, sabe, murchar, cair no limbo total de tudo, de artístico, eu não queria fazer mais nada, sabe? Eu comecei a ficar Ah, eu também real já com passei por medo, essa fase. não é? É, Real é. com medo, Não, eu quero medo. fazer outra coisa. Eu vou, tipo, sabe, eu vou costurar, vou fazer unha, sei lá. Exatamente. E aí eu comecei. Desespero. Pois é, eu comecei a fazer exatamente isso. O que é que aconteceu? Eu fiz um curso de edição de vídeo, então eu tô fazendo as edições de videodança, que tá dando super certo. O João Piraí tá me ajudando muito. Então eu tô, Não é. né? Então eu tô mergulhado nessa pesquisa. Trouxe para as minhas alunas, minhas alunas de jazz, uma outra visão de dança. Então, vamos assistir espetáculos de dança contemporânea, vamos Eu entender outra adoro, estética. eu adoro jazz, que não é jazz. Eu adoro. Disse para ele, olha só, a companhia dele tem que se chamar jazz, que não é jazz. É. Eu até pensei em fazer um trabalho, ó, já vou dizendo para ninguém copiar, dança que não é dança. Uhum. Pronto. Porque é uma Anota aí. loucura isso, entendeu? A gente vai estar no lugar certo. É, É. exatamente. Anote porque eu quero estar, eu quero participar. Daqui a pouco o Jorge vai me esculhambar. Ricardo Che acabou de entrar, me dá um beijo, que já foi meu convidado também. Um beijo pra ele, que é Ai, mestre. que legal. E aí, depois eu comecei a querer fazer. E aí começou as lives, e aí eu comecei a ver umas conexões incríveis. Jorge Silva fica dizendo que quando voltar as coisas, eu vou viver de brisa, né? Que eu quero dançar com todo mundo, porque eu passei muito tempo dando aula e agora eu quero ser intérprete. E que ele disse assim, ele com esse cabelo azul vai querer dançar com todo mundo e vai esquecer de dar aula. Então Ou tu vai agora eu querer, tô assim. ou tu vai querer ficar só em casa fazendo live. Ah, já pensou? Não, gente, pelo amor de Deus. Quem Não. sabe? Se me patrocina, vamos lá, né? Ué, Se parecer, né? né? Agora minhas lives é aquela coisa, não quero seguir essa, eu quero vocês, eu quero artistas assim como você, como essa galera que tá conversando comigo para me inspirar, porque fazer por fazer também chega um momento que você diz, ai, não, é mais do mesmo, não quero. Eu sou muito assim, viu? Eu quero, quero, quero. Se começar a cair nesse lugar comum, ai, eu não quero mais. Ah, É, não, não, né? é, Ou então vamos mudar a proposta, entendeu? Ah, é. mas enfim, deixa eu até ver o tempo, viu? Que a gente está aqui viajando, mas a gente tem um Tá. tempo, a gente tem uns 10 minutos ainda. Então eu vou te perguntar mais uma coisa assim. Tem algum profissional hoje que você gostaria muito de trabalhar, que você não teve a oportunidade de trabalhar? Cara, tem muitos profissionais. É, são incontáveis, né? Eu tenho vontade de trabalhar não só com bailarinos, mas eu tenho vontade muito de trabalhar com diretores de teatro, né? Eu tenho vontade de trabalhar com dramaturgos de cinema, né? Enfim, eu gostaria muito de trabalhar com a Ivani Santana, né? Mais uma vez. A gente fez um trabalho juntos, quer dizer, ela meio que curou o nosso trabalho, que foi um Clausiana, que se chama Choking, né? Baseado no conto do menino, aquele do jogo, da internet, que ele acaba por se enforcar, né? Então, assim, é asfixia. E a gente precisava que alguém nos apoiasse, assim, né? Foi um trabalho muito difícil.
E eu gostaria muito de fazer um trabalho junto com ela, assim, né? Que eu não tive a oportunidade de trabalhar direto com ela, assim, enquanto, por exemplo, uma dupla, né, coreográfica, envolvendo essa questão da tecnologia, né, dos cabos, enfim, ou não cabos, e envolvendo essa dramaturgia da violência um pouco agressiva e ácida que eu tenho, né? Eu acho que seria bem interessante. Gostaria muito. Sim, sim. Ó, gostei. Para quase a gente terminar, eu queria falar também sobre o processo, seu processo de criação. Porque, assim, na época de Paredes Cegas, eu acompanhei tudo por um diário de bordo postado na internet, não foi? Foi. E, tipo, eu já praticava esse. Eu já fazia esse exercício na escola de dança da UFBA, porque eu estava na UFBA na época, estava no primeiro semestre, eu acho, o segundo. E aí já tinha essa. Eu nunca tinha ouvido falar desse registro. E a gente, dentro de um módulo de processos criativos, a gente fazia um diário de bordo do que acontecia nas aulas. E aí eu vi você trazendo isso para o processo da criação do seu espetáculo. E aí eu cheguei no espetáculo, vamos dizer assim, meio que familiarizado, mas não estragou as surpresas, sabe? Eu Sim. Aham. sabia o que tinha. é, é, Você sempre pratica. Como é que você trabalha assim seus espetáculos? A gente ainda tem tempo, acho que tem tempo. Tá, bom, assim, Vitor, eu sou a rainha dos dossiês, tá? Eu tenho muitos dossiês, lindíssimos, e tenho muito orgulho deles. Tenho demais, assim, porque eu me dou o trabalho de ter o caderno, de ilustrar, de ter os bailarinos assinarem, dizerem coisas, tirar fotos. Eu imprimo, colo, porque eu quero olhar, entendeu? Então, são dossiês, assim, maravilhosos. Tenho cadernos, assim, por exemplo, como um dossiê que eu ganhei da Mena Vargens, que a capa é de pelica, sabe? Ali foi o dossiê de Recintos, que foi um espetáculo que a gente tem até hoje, ele vai fazer 25 anos, né? Ela disse, Jussara, tu vai continuar o Recintos nesse dossiê? E eu continuei, né? Continuei, tanto que o Recintos tem a versão de 98, de 2006, de 2008 e de 2000 agora, 19, entendeu? Então, cada um deles, tu pode acompanhar as loucuras das pessoas, é muito bom, entendeu? Fulano que disse isso, Beltrano que disse aquilo, que colou não sei o quê. E tenho também, depois que começou esse processo mais de tecnologia, de poder armazenar dados, eu tenho muitos vídeos. Eu tenho, assim, tudo catalogado, entendeu? Tudo bonito, uma coisa que é bonito. Pesquisadores, né? Então, assim, aqui tem, né? Tem muito trabalho, muito organizado para pesquisa. Eu acho assim, muito bacana isso. Quero deixar um legado, assim, porque e essa metodologia que eu desenvolvi foi através de uma reunião que a gente teve no 81, tá? 10 coreógrafos brasileiros passaram 2 meses em Salvador, na universidade, que foi montado pelas pessoas de dança dentro da universidade. Eles trouxeram a Heidi Tegeter, que trabalhava com a Pina Bausch. Ela tinha uma metodologia de escrita, entendeu? De escrita do corpo, de percepção, de contemporaneidade. E foi observando ela que eu fui montando os meus dossiês, entendeu? Eu desenvolvi uma metodologia pessoal, mas baseada na qualidade dela. Esse trabalho que você está falando dessa coreógrafa foi o mesmo que João Perini participou? João Perene participou? Não. Porque ele citou alguma coisa na live dele falando sobre alguma coisa que ele tá, se ele tiver ainda, eu quero que ele me fale alguma coisa. Que ele Por falou favor, na por live favor. que ele participou alguma coisa que ele participou com você, ele citou você na live dele. Eu não me lembro agora. Eu posso estar, depois a gente vai, é bom que quem está assistindo ficar curioso, assista Tá, dele também que tá lá gravado. tá. Pode ser, porque faz muito tempo, né? E eu tenho algumas memórias, assim, mas eu era a única gaúcha, assim, quer dizer, óbvio que eu era a única gaúcha. Eu era a única gaúcha, podia ter outro gaúcho, mas eu era a pessoa mais distante, entendeu? Em termos, assim, de distância mesmo, territorial.
dos coreógrafos que estavam lá, mas sim, pessoas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e aí a Jussara lá do Sul, entendeu? Então eu me sentia, eu demorei mais para me enturmar com as pessoas, para conhecê-las, enfim, mas foi super bacana. A Lia Ah, Rodrigues estava lá. A Lia Rodrigues ó, estava lá. tá Só vendo? que o Vasco Pereira é outra geração, né? Ele é mais jovem Ah, que entendi. eu. Entendi, Eu sou é. jovem, ele é super jovem. É, ele falou muito do ateliê. Não, é porque ele falou de um trabalho que ele tinha dançado. Eu não sei. Depois eu vou reassistir e gravo um stories para esclarecer essa dúvida. Mas é porque Ótimo. ele falou sobre um trabalho e Constância, se Constância estiver aí ainda, até lembrou. Enfim, depois eu vou dar uma olhadinha, eu posso ter me confundido. Mas Deve como a ter gente tem sido mais. no posto da orquestra do Teatro Castro Alves. Eu só tenho essa mensagem, assim, que alguma, sabe, se for um É, fagulho de memória, fosse da orquestra do Teatro Castro Alves, não sei. Pode ser que aham. seja por ali. É. Então, Ju, eu amei. A gente tem mais 3 minutinhos, eu acho, mas eu amei demais. Foi incrível. Eu Assim, também eu tô. adorei, me senti super à vontade, né? Tô em casa, na verdade, tô em Salvador também, né? Muito em Salvador, tô em casa, me sinto muito bem com vocês. Tô super feliz com as pessoas todas aqui, ó, um monte de gente de tudo que é lugar, né? Super É, incrível. Ó, o João e Jussara, Ateliê Ano 1 aqui. é. Não, a gente É, falou muito do ateliê com. Era um projeto incrível, influenciou muita gente, me influenciou. Eu assistia, influenciou. eu lembro que eu parava, eu ainda estudava, né? Então eu saía do colégio de farda, ia assistir, tipo assim, todos os coreógrafos, né? Eu assisti, o primeiro que você coreografou, eu assisti em vídeo, porque eu não dançava na época. E aí eu fui pegar na biblioteca do IRDERB, que tem aqui. Ó, os Azul também, meu Olha a amigo. Luciana Dariano, beijo, Ju! Ó, Olha a Luciana Dariano, essa linda bailarina maravilhosa. ela tá aqui desde o início com a gente. Não, ela é incrível, ela é fora de série, meu Deus. Então, pra gente terminar, antes da gente se despedir, Ai, eu tarefa queria, difícil. é, eu queria muito que você me indicasse uma pessoa que eu possa fazer uma conexão também, como essa que a gente fez aqui agora. Dá para ser 8 pessoas? Tá, pode. Pode que eu vou atrás de todo Na mundo. verdade, assim, tem muitas pessoas que eu gostaria de indicar, porque eu tenho admiração por muitas pessoas mesmo, todo o Brasil, assim, né? Aqui no Sul a gente tem, nossa, a gente não tem o que falar, né? Mas eu queria dar, já que tu tinha me falado que era uma pessoa, eu queria falar sobre o trabalho da Clarice Lima, que eu gosto muito, ela é de São Paulo, nasceu em Belo Horizonte. Ela foi minha assistente no ateliê do 2006, né? Ela recém tinha saído de Amsterdã, onde ela fez, eu acho que o VU Théâtre et Danse, lá, que é um curso formativo, né? E ela, quando ela chegou, que ela recém tinha chegado, eu acho que ela veio com umas ideias muito incríveis, né? Eu tive a oportunidade de conviver bastante com ela. E ela tem feito um trabalho muito responsável, assim, sabe? Muito performático. E ela tem essa visão que eu acho que se aproxima um pouco da minha também, de observar as coreografias naturais da rua, sabe? Esses deslocamentos das pessoas e essas estratégias do que acontece naturalmente e transformar isso numa obra de arte. E eu gostaria que ela pudesse falar. Eu acho que ela tem muito a dizer, assim. Outra pessoa que eu também indico é a própria Luciana Dariano, né? Que a Luciana Dariano, ela veio, assim, ela despertou o despertar coreográfico dela, não é recente, né? Não é uma coisa antiga, mas é muito lindo. É muito lindo o trabalho dela, é muito sensível. Ela só foi super contagiada também pelo tempo que ela morou em Paris, né? Ah, e sei lá, tem muitas outras pessoas. Eu tenho grande admiração também pela Carlota Albuquerque, que é aqui, um coreógrafa aqui em Porto Alegre, que ela é uma dança teatro, sabe? Então, poxa, eu poderia aqui listar assim, muita gente, mas assim, como é uma pessoa que tu vai convidar dessa vez, então eu sugiro a Clarice Lima, tu vai encontrar ela, tá? No Instagram, no Facebook, assim, tranquilamente. E a Luciana Dariano e a Carlota Não se preocupe, Albuquerque.
Até acabar a quarentena, eu tô fazendo live, amor. A gente vai convidando, as Ah, pessoas vão vindo. nossa, E quando a legal. gente terminar, né, a gente vai ter um material incrível, né? A gente vai ter muita gente legal que passou por aqui. Então é isso. Tem o Muito obrigada. Diego Mac também, tem o Diego Mac, que eu gostaria de indicar, Sim, que é ótimo, é muito legal o trabalho dele, é muito, ele é super comprometido, sabe? E é um diretor super capacitado também. gostei, gostei. E eu queria muito agradecer a você, dizer que nossas conexões não vão ficar só por aqui. A gente vai ter muito mais coisa. A breve tem um projeto novo que a gente daqui a pouco vai anunciar. E vai ser Oba! É. E vai ser muito legal. E eu queria muito te agradecer, agradecer sua generosidade. Falar sobre dança para mim é sempre gostoso, mas você, assim, superou todas as minhas expectativas de Olha, momento, sabe? eu amei também, quero agradecer essa oportunidade, assim, ó, e só o fato de tu abrir esses dois olhos como palco, assim, teve vários momentos que tu fez isso, né? Teu semblante se dilatou feito palco e eu aproveitei e entrei, né? É maravilhoso, viu? Com Muito certeza. legal, muito Me legal. emocionou. Obrigada. Então é isso, Ju. Obrigada. Eu encerro sempre um pouquinho antes, porque eu preciso gravar, ter a certeza de que isso aqui vai estar registrado. Tá Então, bom, tá bom. eu vou me despedir e dizer amanhã vai ter a segunda dobradinha. Então eu tenho a Agatha Oliveira daqui de Salvador, que foi minha professora. É às 18 horas também? É 16 e 18 vai ser a Eliane Fertzer. Vou voltar para o sul. Vai voltar pro sul. Tá Tá? Então certo. amanhã, quem quiser, quem puder voltar, 16 horas, a Agatha, 18 horas, vai ter Eliane Fertzer, que eu adoro também o trabalho. Então, enfim. Tá bom. Um beijo Beijo, enorme, muito pessoal. obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Até amanhã. Lu, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, galera. Até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau.